Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite, boa tarde a todos. Hoje, o tema da nossa aula vão ser as doenças relacionadas à vulva e à vagina. É uma aula relativamente curta, mas ela já adianta algumas informações com relação aos NICs, né, as lesões intraepiteliais, e vocês vão ver com mais detalhes amanhã, na minha aula, na parte da classificação das lesões citológicas, o que a gente vê na citologia, e também com o professor Dirceu, acho que é Dirceu ou o professor Michael, não tenho certeza, eu acho que é o Dirceu, com patologia do colo uterino. Então, aqui nós vamos já adiantar algumas situações, alguns termos, que vocês também já viram lá com o professor Michael na aula de câncer de pênis, que são a parte das lesões coilocitóticas, que é uma parte, são termos, são definições que são importantes para nós termos memorizados. Então, a aula de hoje é sobre a região anovulvar, né, as lesões da vulva e da vagina, e eu sempre começo com a parte da normalidade antes de começar com as alterações. Então, aqui nós temos uma genitália externa feminina, já numa paciente pós a menarca, né, já no período de... Prof, Oi. não está aparecendo em tela cheia para a gente, está aparecendo só a fitinha no aplicativo Então, não ainda. passou? Não. Eu já estou, acho que no slide 4 aqui. Deixa eu sair e colocar de novo. É que provavelmente você está compartilhando a janela desse aplicativo aí. Quando compartilha assim e você põe tela cheia, não vai a tela cheia para a gente. Tem que ser o Mas compartilhar a tela. Vocês, então, não estão vendo, né? Deixa eu voltar aqui. Interromper o compartilhamento. Eu fiz como geralmente eu faço essas apresentações. Hoje deve estar com algum problema de lentidão ainda maior da internet. Mas vamos lá. Compartilhar a tela e aí vai dar certo. É para colocar o nome no chat ou não precisa que já contabiliza automático? Não precisa, vai contabilizar automático. Tá? Mas se Beleza. vocês quiserem colocar o nome no chat, também não tem problema, porque eu iniciei a gravação e vai ficar com mais uma oportunidade de conferir a frequência de vocês. Agora ficou a tela cheia. Ficou a tela cheia, mas o negócio é que está passando? Está passando. Então, tá bom. Então, vamos lá. Como eu estava falando e vocês não estavam vendo, essa é a anatomia da região anovulvar, de uma mulher já com a parte das ciclagens, né, já com características sexuais externas, como a pilificação. Temos aqui os grandes e pequenos lábios, a parte do introito vaginal, o meato uretral e o meato vaginal, né? E nós temos também aqui a área do períneo e a parte do ânus. Eu estou destacando essa região aqui também do períneo, além da região da vulva, porque as lesões externas da genitália externa, as neoplásicas, os carcinomas, eles são estadiados em conjunto. Tanto a região vulvar quanto essa região perineal, eles fazem parte do mesmo agrupamento e das mesmas regras de estadiamento. Como todas as regiões que nós temos situações inflamatórias e situações neoplásicas. Na vulva, nós temos uma peculiaridade, porque ela pode ser acometida na maior parte das lesões das dermatoses que a gente vê em outra topografia corporal, inclusive lesões relacionadas também à pilificação, e vocês vão ver que pelo menos 2 das lesões que eu vou mostrar aqui, 2 ou 3 iniciais, dizem respeito a situações que são próprias do tegumento, da pele de revestimento. E nós vamos ter também as lesões neoplásicas, em que as lesões intraepiteliais, elas têm um destaque, têm uma importância, como lesões precursoras de um carcinoma, que é a lesão mais frequente dessa topografia. Então, não são lesões frequentes, tão frequentes como a do colo do útero, não são lesões tão frequentes como o carcinoma endometrial, mas as lesões vulvares, elas têm uma importância clínica
considerável, principalmente por causa das modalidades terapêuticas. A modalidade terapêutica das lesões da vulva, vocês vão ver também algumas imagens, é a retirada do retalho cutâneo profundo, uma área profunda de secção, para que as lesões dessa superfície elas sejam excisadas. De uma forma geral, tanto as lesões inflamatórias quanto as lesões neoplásicas, elas têm uma característica clínica, o que chama atenção na clínica. Tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? Estamos sim, doutora. É porque tem acho que algum outro áudio aberto e está fazendo algum barulho. Achei que tinha caído a transmissão. Uma das principais queixas das mulheres com lesões vulvares é o prurido. E o prurido, às vezes, ele está relacionado a uma infecção, a cândida, né, a candidíase vulvovaginal. Outras vezes são dessas lesões pela descamação da pele, vai levar a essa sensação de prurido e a paciente chega para uma consulta dizendo eu estou com coceira, estou com um prurido. Vai dizer prurido já seria um médico, já seriam termos mais técnicos, mas a paciente vai dizer que está com incômodo e está com coceira e que precisa ser avaliada. Como é que nós fazemos? Como é que, além da inspeção direta da região vulvar, a vulva ela pode ser abordada também pela vulvoscopia. É a utilização do ácido acético, semelhante à da colposcopia, também nas lesões cutâneas. E o que se vê, o que se espera ver? Lesões que tenham alteração da ceratinização, que é isso que o ácido acético, né, o mesmo o Lugol, ele vem a destacar as lesões que têm algum tipo de alteração na sua maturação do epitélio, na sua ceratinização. Nós também temos que ter atenção na hora de fazer o exame clínico para as lesões de coloração brancacenta. Geralmente uma lesão brancacenta, uma lesão leucoplásica, ela é uma lesão que chama atenção por causa do excesso de ceratina, por excesso, o espessamento da epiderme. E ela pode estar relacionada a uma neoplasia intraepitelial. Então, também temos que ter atenção. Podemos ter nevo, o sinal na região da vulva, sim. Podemos ter outras lesões relacionadas à superfície, sim. A parte das lesões mais dermatológicas, sim. Isso tudo é possível porque o revestimento é o mesmo do resto do nosso organismo, né? Só com uma pilificação mais exuberante e também a parte das secreções das glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas também um pouco mais importante. Então, vamos começar agora, depois desse apanhado geral dessas lesões vulvares e como elas podem ser estudadas, e também da principal sintomatologia, as lesões propriamente ditas. Eu selecionei algumas, como essa daqui, que é a hidradenite supurativa. É uma lesão relativamente comum, por causa de um processo inflamatório, ela tem formação de abscesso e formação de fístulas, que ocorre nessas porções cutâneas mais ricas em glândulas apócrinas. Tem uma classificação clínica para essas lesões. A maior parte delas é essa daqui no estágio 1. Estágio 1, formação de abscesso único ou múltiplo, sem fistulização e cicatrizes. É uma situação de uma lesão menos grave. Ainda bem que é a que tem mais, o percentual de frequência é maior. Mas nós podemos ter lesões graves com envolvimento difuso, abscessos múltiplos, interconectados, o que dá uma alteração muito grande nessa área e um incômodo também muito grande para essa paciente. E além dessa lesão, dessa formação dos abscessos e das fístulas, o que acontece é a infecção secundária, seja ela por estreptococcus, seja ela por estafilococcus. Então, nós temos aqui imagens dessas áreas de eritema, áreas de descamação, relacionadas todas a esse processo inflamatório grave, às vezes com infecção secundária. Vejam essa imagem aqui de baixo, essa lesão do B.
já com formações meio queloidais, de fibrose das cicatrizes dessa área daqui da genitália externa feminino, que causa um transtorno bem grande, né, e bem importante para a paciente. Na microscopia, nós vamos ter no processo inflamatório, esse processo inflamatório fazendo microabscessos dentro dessas áreas do epitélio, vejam aqui ao redor. E o que acontece é que esse daqui também pode provocar e fazer a fistulização. De acordo com a cronicidade desse processo, nós vamos ter uma quantidade maior ou menor de fibrose. Isso já dependendo, né, das vezes que isso aqui recrudesce e que ele vai ter algum tipo de melhora. Líquen escleroso, segunda lesão que eu vou mostrar também. Vocês já viram os líquens, nós temos uma variedade de líquens, e essa situação do líquen escleroso, ele também chama líquen escleroso atrófico. Essa alteração, ela pode ser relacionada também na glande masculina, se chama balanite xerótica. Também é uma lesão escleroatrófica, em que nós temos um processo inflamatório, uma liquenificação e uma atrofia da epiderme. É uma lesão branca, é uma lesão leucoplásica, e vai acontecer principalmente na pós-menopausa, embora hajam casos descritos em idades muito mais jovens, como em crianças, e isso altera a arquitetura vulvar. Como é que isso altera a arquitetura vulvar? Porque progressivamente vai havendo uma atrofia dos pequenos lábios, vai havendo uma fusão dos pequenos lábios aos maiores, e isso vai havendo um desaparecimento dos mesmos, ou seja, muda totalmente a fisiologia, altera também a macroscopia de toda essa região. Com isso, esse tipo de lesão, qual é a importância que nós temos que destacar? É porque em algumas pacientes, essa lesão, esse processo inflamatório crônico a longo prazo, ele vai ser o gatilho para o carcinoma da vulva, carcinoma escamocelular da vulva. Então, pacientes que têm líquen escleroso, elas têm que ser acompanhadas progressivamente, né, ao longo do tempo, por causa da possibilidade de associação, é ocasional, é baixa, mas há uma associação com carcinoma escamocelular invasivo e também com as lesões mais precursoras, né, as lesões de neoplasia intraepitelial vulvar, é NIV. No colo uterino chama NIC, que é neoplasia intraepitelial cervical. Na vulva, neoplasia intraepitelial vulvar. Na vagina, neoplasia intraepitelial vaginal. Pelas nomenclaturas mais atualizadas, aí nós vamos para as lesões de alto grau e lesões de baixo grau das respectivas topografias. Não há uma descrição do que ocasiona o aparecimento do líquen escleroso, mas há uma associação com algumas doenças autoimunes que também envolvem a pele, como a alopecia areata e outros órgãos, anemia perniciosa e também lesões da tireoide. Como eu destaquei para vocês, uma característica clínica, a queixa da paciente está relacionada ao prurido, é um achado muito comum, e é importante valorizar essa queixa da paciente, avaliar de forma bem detalhada a parte da macroscopia da vulva, né, fazendo a vulvoscopia, ardência e dispareunia. Então, nós temos aqui as imagens, a fusão dos grandes e pequenos lábios, uma atrofia acentuada, aqui também uma atrofia acentuada da área que o monte púbico, né, a pilificação, e toda essa área aqui que deveria estar preenchida, aparecendo, né, os grandes e pequenos lábios, ela teve uma involução significativa. Então, na microscopia, nós vamos ter uma atrofia da epiderme com uma esclerose, uma fibrose dessa epiderme, da derme logo subjacente à epiderme, e um processo inflamatório.
na parte mais profunda. Então, vamos ter uma faixa aqui de fibrose na derme, bem superficial. Vamos ter a perda das cristas epidérmicas, vamos ter uma retificação desse epitélio e também um adelgaçamento das suas camadas. Tudo bem aí, pessoal? Tudo, prof. Tudo certo. Sempre tenho medo de estar falando para o vento aqui e já estar falando sozinha. Vamos lá. Então, nós temos aqui com destaque o processo todo de fibrose dérmica. A epiderme vai progressivamente ficando adelgaçada. Aqui nós ainda temos aquela sinuosidade da epiderme sobre a derme, mas aqui ela já foi perdida. Tá? E a característica, por que é uma lesão leucoplásica? Por que é uma lesão, às vezes, que é brancacenta? Porque tem essa camada grande aqui de ceratina acima da epiderme. Então, algumas situações, ela também fica na macroscopia um pouco mais esbranquiçada, essa lesão. Essa daqui é uma situação que eu não achei qual é a frequência dela, mas achei interessante colocar para vocês como um diagnóstico diferencial de prurido vulvar. Prurido vulvar, vocês viram que é uma situação bem genérica, pode estar no líquen esclerose atrófico, mas pode estar também aqui na pediculose púbica. São os chatos, comumente, vulgarmente chamados de chatos. A transmissão é de uma pessoa que está infectada por esse ectoparasita para outras e também causa um grande prurido. São esses ectoparasitas aqui, né, semelhantes são chatos, é menor do que o piolho na cabeça, mas esse daqui é bem pequenininho e também causa um diagnóstico diferencial de prurido na região vulvar. Cistos de Bartholin. Vamos começar as lesões que são próprias das glândulas dessa topografia, que é a região vulvar. Cisto de Bartholin é uma inflamação relativamente comum. É um processo inflamatório que resulta na obstrução, da obstrução do ducto de drenagem por um processo inflamatório. Esses cistos de Bartholin, a glândula de Bartholin, eu não sei se vocês lembram aqui nesse início, cadê? As glândulas de Bartholin, elas estão aqui na lateral, tá ok? Então, o que acontece? A obstrução do ducto de drenagem. O que acontece quando tem uma glândula que está com seu ducto de drenagem comprometido? Ela vai se distender e vai ter um edema. Isso vai gerar muita dor para a paciente. E a situação que tem que fazer é drenagem cirúrgica. Se as medidas conservadoras, pomadas, até às vezes colocar calor, não melhorarem, isso aí o paciente vai ter que ser drenado. E tem um grande desconforto local, dependente, né, relacionado ao tamanho que essa lesão vai alcançar. Essas lesões podem ficar grandes, de 3 a 5 centímetros. Tem uma imagem aí que eu acho que tem até mais do que 5 centímetros. E esse ducto, essa glândula que está dilatada, ela está revestida por um epitélio transicional ou por um epitélio escamoso. Eles devem ser excisados, deve ser drenado, ou ele deve ser aberto e fica aberto de forma permanente, que é o chamado marsupialização dessa área, dessa drenagem dessa glândula. Então, nós temos aqui, olha, vejam o tamanho que pode chegar. Então, aqui eu acho que tem um pouco mais, ou um pouquinho mais do que 5 centímetros. E essa parte na localização, justamente na lateral do introito vaginal, e causa o cisto e causa o abscesso. Já que a glândula de Bartholin, essa é uma glândula de Bartholin normal, ela é mucosecretora. Então, uma vez que esse orifício de drenagem ele esteja obstruído, tudo que estiver aqui para baixo vai dilatar. Aqui nós temos já uma glândula bem dilatada, uma área bem demarcada, epitélio já de padrão mais transicional, ainda com glândulas na sua parede, ou seja, mantém a drenagem aqui para dentro dessa área que cistifica, porque esse ducto aqui de principal de drenagem ele foi obstruído. Então, é fácil entender porque isso daqui vai cistificar.
tudo relacionado ao processo inflamatório. Condiloma acuminado. Agora vamos chegar nas lesões relacionadas à infecção pelos papilomavírus humano. Nós temos HPVs de alto risco e HPVs de baixo risco. Os HPVs de baixo risco, os principais, são o 6 e o 11, que eles estão relacionados às verrugas genitais benignas. Essas lesões aqui, elas são consideradas realmente benignas e elas têm uma via, né, uma patogênese, que não leva à lesão neoplásica, ela não progride para a oncogênese. Porém, nós temos a contrapartida dos HPVs de alto risco, em que há uma probabilidade maior, mas eles sozinhos, eles não fazem a neoplasia, nós temos que ter outros fatores relacionados, mas esses HPVs de alto risco, eles também produzem algumas alterações, que são as vegetações, que são as lesões coilocitóticas. Então, HPV de alto e baixo risco, ele produz coilócito, embora seja muito mais frequente nesses aqui que são os de baixo risco ou de baixo potencial para levar a um processo de carcinogênese. Tudo bem? Vocês entenderam essa parte aí dos HPVs? Eu acho que o professor Michael já deve ter explicado isso para vocês lá nas lesões de pênis, né? É a mesma coisa, as principais lesões benignas lá, HPVs relacionados a lesões benignas, as verrugas genitais, são 6 e 11. Bom, as lesões são solitárias, mas elas também podem ser múltiplas, né? Tem uma imagem, a próxima imagem aqui chega a dar até agonia de olhar. Essas lesões, elas são popularmente conhecidas como crista de galo. Eu estou falando esses termos que são usados pela população, porque vocês podem atender num ambulatório ou numa área lá, o paciente vai chegar com essa queixa. Doutor, eu estou com crista de galo. Aí vocês vão ficar olhando, vão sem saber o que é. Pelo menos em algum momento vocês vão ouvir falar nessa nomenclatura, que é a queixa principal do paciente. Ele não vai chegar lá para vocês e dizer, doutor, eu estou com HPV de baixo risco. Ele vai dizer a lesão, né, como é falado de uma forma mais popular, de uma forma mais comum. Então, essas lesões, elas podem estar na região da vulva, na região do períneo, na região perianal. Também podem estar na vagina, sim. E essas lesões do condiloma, as lesões chamadas condilomatosas, elas são descritas no Robbins como menos comuns no colo uterino. Eu acho que depende da população que ele vai avaliar. E nós temos várias lesões relacionadas ao 6 e ao 11, também no colo uterino, tá? Aqui no Brasil, na nossa região. São idênticas às encontradas no pênis e ao redor do ânus também nos homens. Então, essa eu falei que é a figura que me deixa até agoniada de olhar. Vejam aqui, são várias projeções, as lesões elas já estão até meio fundidas entre si, e tudo isso está relacionado, chamado como condiloma acuminado, lesões condilomatosas, e é nossa obrigação, na hora que é feita a excisão dessa lesão, fazer a avaliação de todas as margens, fazer a avaliação da possibilidade de ter lesões de alto risco, ou mesmo lesões, uma transformação, né, maligna. Por quê? Porque, às vezes, essas lesões também, elas não são apenas pelo 6 ou pelo 11. Elas são o 6, o 11 e o 18 também está junto. Então, nós podemos ter lesões combinadas de alto e baixo risco, relacionadas a HPVs de alto e baixo risco, tanto no colo, quanto na vulva, quanto na região perianal, quanto na região peniana. Então, também temos que ter essa visão de que as lesões podem estar combinadas, tá? Infecção por HPV de alto e baixo risco, ou baixo potencial oncogênico. Nós temos, na lesão clássica do condiloma acuminado, um estroma papilar, são lesões exofíticas. O que é o exofítico? É isso aqui, cresceu para fora, são vegetações.
semelhantes a árvores cobertas por epitélio escamoso espessado. Isso é bem romântica, né, essa descrição. E na microscopia nós temos o que são chamadas de alterações citopáticas virais. Na microscopia, no HE, a gente não vê o HPV. A gente vê o rastro que o HPV deixou na célula, na infecção, ao se ligar à célula. Então, são alterações citopáticas virais, que são essas atipias coilocíticas ou coilocitóticas, são os coilócitos. Elas não são consideradas lesões pré-cancerosas. A situação é que, às vezes, há essa combinação com HPVs oncogênicos de maior oncogenicidade, como 16, 18, 31, 33, 35, 51, tem outros subtipos, né, sorotipos, e essa lesão pode ser combinada, tá? Tem como tratar? Tem como prevenir? Tem. As vacinas para HPV, dadas na rede pública, elas cobrem o 6 e o 11, assim como cobrem também o 16 e o 18. Nós temos protocolos de vacinas na rede privada que cobrem 9 sorotipos mais prevalentes de lesões por HPV. Então, é importante que tanto os homens quanto as mulheres sejam vacinadas, principalmente se nós levarmos em consideração que a região norte, o estado do Amazonas, ele é campeão em carcinomas de colo uterino e também em carcinomas de pênis. Então, nós temos as vacinas do HPV para o HPV, né? Tanto baixo risco quanto alto risco, é a quadrivalente. Aqui nós temos uma lesão bem exuberante de condiloma acuminado, as projeções papiliformes, um eixo de sustentação que aqui é o maior, mas nós temos essas projeções sustentadas também por um estroma conjuntivo, recoberto pelas células que estão, olha, vejam aqui, o estroma de sustentação, um estroma de sustentação, um estroma de sustentação, eixos conjuntivos de sustentação, sobre o qual essas células epiteliais elas se projetam. Células epiteliais espessadas, nós temos aqui uma paraceratose, e se nós formos olhar com detalhe, nós vamos observar essas células que têm um núcleo bem escuro, um núcleo de formato irregular. Às vezes nós temos binucleação e nós vamos ter esse halo ao redor do núcleo. Já me perguntaram numa aula por que fica o halo. Eu ainda não consegui descobrir, já fui cascavilhar artigos bem antigos para ver se eles tinham essa informação, se seria uma área de retração, se seria uma área de algum tipo de vacuolização, mas eu ainda não consegui ter a informação completa, e se vocês conseguirem, vocês me passam. Tá? Mas é certo que essa característica, que é a atipia coilocitótica, ela é percebida nas alterações relacionadas ao HPV, principalmente os de baixo risco. Então, aqui temos um detalhe das alterações coilocitóticas. Vejam que nós temos um núcleo bem irregular, bem escuro. Esse daqui já está mais alongado, não está com formato arredondado habitual. Esse tem um formato mais arredondado. Olha, só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 formatos de núcleo. E nós temos essa característica dessa vacuolização perinuclear. Com relação aos HPVs de alto risco, eles também estão relacionados tanto às lesões que são chamadas precursoras, as neoplasias intraepiteliais vulvares, grau 2 e grau 3, que é o HSIL, a lesão de alto grau, pela nomenclatura binária, né? Alto grau e baixo grau, e não os 3 etapas, grau 1, grau 2 e grau 3. Vocês vão ver amanhã bem detalhado a parte dessa nomenclatura do colo uterino, que também foi adaptada à vagina, à vulva, à região perianal, também foi colocada, que são as displasias leves, moderadas, graves, ou 1, 2 e 3, de acordo com a época
temporal, elas foram muito utilizadas e ainda são conhecidas dessa forma por um grupo importante de profissionais. Então, o HPV de alto risco, esse aqui está destacado 16, ele está relacionado às neoplasias intraepiteliais vulvares de alto grau, ou 2 e 3, né, a nível 1 e nível 3 e nível 2, levando, em 40% dos casos, ao carcinoma escamocelular moderadamente a pouco diferenciado. Pacientes da faixa etária de 50 a 70 anos. Aquele líquen escleroso, o líquen escleroso atrófico, pelo processo inflamatório, pelas alterações relacionadas ao P53, eles também estão relacionados a neoplasias intraepiteliais vulvares, numa condição geralmente relacionada ao carcinoma escamocelular bem diferenciado, numa proporção aqui equivalente, olha, 40-40. Esse é de um livro de patologia cirúrgica ginecológica. E nós temos outros padrões que são mistos, né? Em que as situações elas vão se combinando. Os principais tipos microscópicos, eu acho que está mais 2 projeções para frente, são os carcinomas basaloides, carcinoma verrucoso e tem um carcinoma que é ceratinizado. Vou já mostrar para vocês a imagem deles, tá? Mas isso é na parte dos carcinomas. Com relação à neoplasia intraepitelial vulvar, eles são quais são os fatores de risco associados à neoplasia intraepitelial vulvar? São as mesmas situações relacionadas às neoplasias intraepiteliais escamosas, as lesões intraepiteliais escamosas. Quais são elas? Mulheres jovens que tiveram a primeira relação sexual, múltiplos parceiros sexuais, parceiro masculino com múltiplos parceiros sexuais, e que estão todas elas relacionadas à infecção pelo HPV. Infecção pelo HPV sozinha é suficiente para levar a oncogênese, para levar o carcinoma escamocelular? Não, isso também já está bem determinado. Geralmente, essa neoplasia intraepitelial vulvar, ela tem como característica macroscópica, característica clínica, alterações que são multicêntricas, são várias. E podem ser também concomitantes com outros sítios, pode ser na vulva, na vagina e no colo, pode ser na vulva e na região perianal, elas podem ser combinadas. Pode haver regressão espontânea, já foi relatado nas pacientes mais jovens, mas o risco de progressão para carcinoma, ele é mais alto quanto mais velha essa paciente estiver na época do seu diagnóstico de nível, a partir dos 45 anos. E em mulheres imunossuprimidas, há um maior risco de progressão para o carcinoma invasivo. Então, nós temos aqui a macroscopia dessas lesões. Vejam que são lesões elevadas, são lesões eritematosas, são lesões de bordas irregulares. Aqui uma lesão bem elevada. Vejam que há uma multicentricidade, né? Aqui tem em ambos os lados e ainda tem o comprometimento aqui da área do períneo. Então, são lesões, às vezes, que são mais esbranquiçadas, dependendo da quantidade de ceratina, de lamelas de ceratina, que a camada mais superficial vai apresentar. E na microscopia nós vamos ter espessamento epidérmico, atipia nuclear, aumento do número de mitoses, algumas alterações coilocitóticas, porque eu falei para vocês que os HPVs de alto risco, eles também podem produzir alterações coilocíticas. E esse é um aspecto bem característico de formações papilomatosas, tá? Nessa superfície. Vejam aqui uma área mais brancacenta, ou seja, uma área leucoplásica, e aqui áreas irregulares que se estendem até o períneo. Tá? Então, nós temos lesão aqui embaixo também. Neoplasia intraepitelial vulvar, microscopia. Temos aqui um epitélio mais preservado, as cristas epidérmicas, a maturação da basal para a superfície preservada. Mas, a partir desse momento aqui, nós já vamos ter um espessamento dessa epiderme,
já vamos ter uma quantidade de ceratina maior recobrindo essa parte, que é o que vai dar aquele aspecto brancacento aqui dessa lesão, essa quantidade de ceratina que está na superfície. E nós vamos ter uma perda da organização da basal para a superfície nesse epitélio. Mesma coisa acontece no colo do útero. Então, nós vamos ter perda de maturação e perda de diferenciação. Vamos ter atipia, vamos ter mitose, vamos ter algumas células de aspecto coilocitótico, envolvendo nessa situação aqui toda a espessura da epiderme. Então, nós temos uma lesão, ou acima de 2/3 envolvido até a espessura completa, são lesões consideradas de alto grau. Vejam aqui, a perda de maturação. Qual é a maturação esperada, pessoal? Basal, vai assim, as camadas vão subindo, né? A diferenciação, a quantidade de citoplasma vai aumentando, até chegar aqui nas camadas superficiais. Só que aqui nós temos o mesmo padrão de célula de cima a baixo. E são células mais primitivas, são células desse aspecto mais basaloide, como se toda a camada basal fizesse parte da espessura da epiderme, só que com células atípicas e com índice mitótico aumentado. Vejam aqui também uma proliferação irregular, toda a espessura da epiderme é comprometida, lesões mais basaloides. Toda a espessura da epiderme comprometida e uma grande quantidade de ceratina aqui na camada mais superficial. Macroscopia da lesão, vejam que temos lesões leucoplásicas multifocais, a lesão é multicêntrica. E para fazer a retirada dessa lesão é submetendo a paciente a uma vulvectomia, que é essa lesão aqui, ou seja, vai a área do meato uretral, o paciente tem que ficar com sonda, vai a área toda da parte externa, grandes e pequenos lábios já comprometidos, já completamente destruídos. Qual é a dificuldade aqui, na hora que a gente recebe essa peça? Determinar a margem cirúrgica. Geralmente elas são muito estreitas, né? E às vezes estão comprometidas, ou seja, o cirurgião consegue reduzir de uma forma significativa a quantidade de lesão, mas às vezes não consegue ter a cura, né? Ter as margens livres na hora de uma ressecção dessas. Por questões anatômicas mesmo. Vejam aqui um outro retalho, um outro produto de vulvectomia, aqui tentando preservar o máximo de tecido, né? Vai fazendo esses retalhos um pouco irregulares, mas para tentar preservar a quantidade de tecido nessa área genital e não ter, assim, uma repercussão ainda mais grave para a paciente. O extremo das neoplasias é a neoplasia mais frequente da região da vulva, embora seja rara, é o carcinoma escamocelular invasor dessa topografia. Representa 3% de todos os cânceres genitais femininos, mas na hora que vai fazer o tratamento, é uma lesão que é mutilante, né? Uma retirada, uma cirurgia que causa uma mutilação na genitália externa dessa paciente. Os tipos mais comuns são os de células basaloides e os verrucosos, mais comumente associados ao HPV-16 e com uma prevalência e uma frequência maior em pacientes mais jovens. E nós temos o carcinoma escamocelular ceratinizante, não estão tão relacionados ao HPV, são aquelas lesões que estão mais relacionadas ao líquen, esclerose atrófico, são os tipos mais comuns, e em mulheres mais velhas, a média etária é de 75 anos. Então, falando um pouco mais dos basaloides e dos verrucosos, eles têm uma lesão precursora in situ determinada, que é a neoplasia intraepitelial vulvar. Podem ser exofíticos, endurecidos, ter ulceração central. O principal é termos nesse basaloide a presença de células que parecem aquelas da camada basal, são células menores. E nesse aqui o que nós temos é uma arquitetura no verrucoso
é uma arquitetura mais projetada, uma vegetação mais exuberante e com uma atipia coilocitótica também proeminente. Então, aqui outros produtos de vulvectomia, aqui uma lesão extensa, ulcerada, aqui uma lesão extensa, ulcerada em uma genitália já comprometida, né, com outras lesões possivelmente precursoras no seu entorno. Aqui, vejam, provavelmente relacionada ali com a esclerose atrófica. Tem uma atrofia total dos grandes e pequenos lábios, uma região ulcerada, uma lesão bem extensa, né, já com vários anos aqui de evolução até chegar nesse ponto do carcinoma projetado, já estabelecido. Essa daqui já não dá para verificar nada da anatomia normal. O que é que sobrou? Só tem essa massa, essa lesão proeminente, bem extensa, nesse produto de vulvectomia, já uma lesão muito grave. E vejam que ela já se estende para cá. Ó. Difícil fazer o reparo das margens aqui e o fechamento, né, dessa área também fica comprometido. Carcinoma destruindo completamente essa área da genitália, aqui poupando esse lado, mas se estendendo amplamente para essa outra lateral. Lesões raras, mas elas são lesões que podem causar também metástases por via linfática. Linfonodos inguinais homolaterais, pélvicos. E quando são metástases hematogênicas, o fígado e pulmões. Microscopia no carcinoma ceratinizante, pérolas córneas. Isso vocês podem ver no pênis, na vulva, na vagina. Esses são carcinomas escamocelulares, eles têm uma morfologia bem típica em qualquer topografia que eles venham ser identificados. Aqui também produção de ceratina, mas com blocos irregulares, menores, o que dá uma característica agora que está sendo mais valorizada, que são os buddings tumorais, são esses a forma com que o carcinoma ele se expande para a lâmina própria, na sua porção de maior infiltração. Aqui são os subtipos, embora eu tenha falado só do escamo celular, nós temos outros tipos, né? Outra classificação de pequenas células, neuroendócrinos, os verrucosos, os de células basais, transicional, temos adenocarcinomas na vulva, lembrem que nós temos glândulas ali na topografia e nós podemos também ter adenocarcinomas, como a das glândulas de Skinner, das glândulas apócrinas, as glândulas sudoríparas, tipo de padrão intestinal e esses outros aqui que são menos frequentes, mas também são malignidades da região vulvar. Aqui o estadiamento, lembrem que como eu falei para vocês, a região da vulva e a região do períneo, eles são classificados em conjunto. E qual é o critério maior? Tamanho da lesão e profundidade de invasão estromal. Aqui, 1 milímetro ou menos, a gente coloca como T1A. Lembra que eu falei para algumas turmas que nós temos o estadiamento TNM, que ele tem uma tabela de equivalência, né, com o estadiamento FIGO, que é o mais valorizado, que é o estadiamento da Federação Internacional de Ginecobstetrícia. Então, nós temos todos eles pareados aqui, um ao lado do outro. E o comprometimento por extensão e invasão estromal. Extensão, invasão estromal. Extensão, invasão já para partes moles, né, e estruturas adjacentes. Vejam aqui, já tem o comprometimento da vagina, já tem aqui a parte perianal, já tem comprometimento dos tecidos moles aqui próximos à parede do reto. Então, isso vai assim, quanto mais infiltrando aqui a parede até da bexiga, então, cada vez dá um sinal maior de gravidade para essas lesões. Invasão linfonodal e invasão à distância, conforme os outros carcinomas de outras topografias, tá bom? Tem lesão mesenquimal, lesão que não é epitelial? Tem. Só para não dizer que eu não falei, nós temos um angiomixoma agressivo, que faz essa projeção. Temos aqui um fundo estromal, uma lesão mesenquimal, é lesão de
que envolve vasos, envolve células mais estreladas, esse fundo bem frouxo e muitos vasos, tá? É um angiomixoma agressivo, idade das pacientes numa faixa etária mais jovem. Temos a chamada doença de Paget da vulva. Ela é uma infiltração da epiderme por células tumorais que podem estar localizadas nas glândulas, né? Um adenocarcinoma da glândula de Bartolin ou de anexos cutâneos, ou mesmo urotelial. A maior parte, apenas 20% dessas lesões, a gente consegue associar a um carcinoma adjacente. 80% a gente não consegue localizar um sítio primário. Mas o procedimento cirúrgico aqui é o mesmo, entra para a vulvectomia, radioterapia dessas pacientes, porque o problema é que essas margens, é difícil controlar, ter margens livres também nessa lesão. Então, o que nós temos é essa infiltração da epiderme por essas células neoplásicas, tá? Podendo ou não ter um adenocarcinoma na adjacência da lesão. Então, vejam, isso aqui a gente chama de disseminação pagetoide. Qual é o diagnóstico diferencial dessa lesão aqui na morfologia, no HE? É com melanoma. Melanoma também dá nessa região. E ele pode ter essa disseminação pagetoide. Como nós podemos diferenciar uma coisa da outra, uma doença de Paget de um melanoma? Através das marcações imunohistoquímicas. Tá? O EMA, a citoceratina, HMB45, melan-A, são marcadores, SOX10, são marcadores que podem ser usados para diferenciar o Paget da vulva de um melanoma vulvar. Aqui, ó, mostrando que é célula epitelial, são as ceratinas, né, que estão infiltrando aqui essa epiderme. Aqui o melanoma, o diagnóstico diferencial, em que nós temos as células de padrão melanocítico que infiltram a epiderme, tá? E formam até grandes, a derme, a epiderme, grandes massas tumorais, como essa que está apresentada aqui na imagem para vocês. Patologia da vagina. Rapidinho que a gente já vai terminar essa aula. Então, nós temos que é um tubo, ele é paredes elásticas, tem esse epitélio de revestimento, e a macroscopia dela são essas projeções, né? Essas estrias, né? E a facilidade, como é um tubo muscular, também de se distender. Tem abertura para o meio externo, então nós temos aqui uma comunicação que leva direto à área do colo uterino. Então, nós temos aqui que essa microbiota da área da vagina, desse tubo, ele também vai influenciar ou ser influenciada pelas secreções oriundas do colo uterino e pelo pH dessa região em comum. Então, nós temos, às vezes, infecções vaginais, que são também as infecções cervicais. O epitélio vaginal é epitélio escamoso, de revestimento, com essa vasta lâmina própria, né, de sustentação, conjuntiva de sustentação. Então, temos aqui a maturação desde a basal até a superfície, tudo bem tranquilo. Nós temos uma frequência maior de inflamações da vagina, que estão relacionadas à própria microbiota ou a desequilíbrios da microbiota cérvico-vaginal. E essa microbiota ela é variável, de pessoa, de mulher para mulher. Temos micro-organismos que são saprófitas, que em algumas situações eles também vão ocasionar cervicites ou alterações que levam a corrimento. Qual é a característica das lesões vaginais infecciosas, né? Ou inflamatórias, ou dessas desordens de microbiota? É o corrimento, a leucorreia. Uma das mais frequentes é a cândida, como patógeno, e também o tricomonas. Mas temos outras aqui relacionadas ao desequilíbrio, como a gardnerella, podemos ter lesões relacionadas à infecção por clamídia, por gonococos, e também as lesões do vírus, né, herpes e o HPV. Podemos ter lesão intraepitelial vaginal? Sim, igualzinho que tem na vulva, igual que vai ter no colo. É frequente? Não, não é frequente, mas elas podem ser sítios de lesões intraepiteliais. Mais uma vez, repetindo, amanhã eu vou repetir de novo,
nós vamos ter perda de maturação e diferenciação. Vejam que nessa imagem daqui nós temos, eu destaquei para vocês a basal, parabasal e assim vai até a superficial, ganhando citoplasma, perdendo o volume do núcleo. Isso se chama diferenciação. Ele tem uma maturação porque tem um sentido de baixo para cima. O que acontece aqui é que nós não temos mais sentido nenhum. É tudo um bloco só de células, sem nenhum tipo de separação morfológica. Então, nós temos um comprometimento de toda a espessura deste epitélio. E a partir da lesão, que ela progride, nós vamos ter também o carcinoma escamocelular invasivo da vagina, da parede vaginal. Frequente? Não, não é frequente. É mais comum colo, depois vulva e depois vagina. Bem menos frequentes os carcinomas escamosos. Comprometimento de toda a espessura. Aqui nós já temos brotamentos que vão para a lâmina própria, dessa projeção, dessa massa, desse epitélio que prolifera na superfície e que infiltra o estroma. O estadiamento é dado pela lesão se está confinada à parede vaginal ou se já tem infiltração da pelve ou de tecidos extrapélvicos, né? Também se já tem lesão na parede e na mucosa vesical ou na parede do reto, e assim é o que progride, né? Aumenta o estadio aqui, tanto o FIGO quanto o TNM. Temos pólipos fibroepiteliais, parece um cogumelo, né? Essa lesão, mas ela está intravaginal, pouco frequente. E nós temos, e chamando a atenção para aqueles que vão fazer pediatria ou ginecopediatria, que é uma sub, paciente que chega, a mãe da criança chega dizendo, tem umas bolinhas saindo da vagina da minha filha. Geralmente são crianças abaixo de 5 anos. Que tem essas massas que se projetam semelhante a cachos de uva. Essa designação de semelhante à uva é por isso que tem esse nome, né? Essa lesão tem essa designação botrioide. É típico do rabdomiossarcoma embrionário. Sarcoma botrioide de vagina. É a lesão mesenquimal mais comum na vagina e a faixa etária de eleição são crianças abaixo de 5 anos. Invadem localmente, podem causar a morte por obstrução do trato urinário ou por obstrução das vísceras que estão ali da pelve para cima. Nós temos as células tumorais, que são rabdomioblastos bem primitivos, e eles ficam embebidos, né, num estroma muito frouxo. Tem que fazer a cirurgia e tem que fazer também quimioterapia, o que vai dar uma melhor expectativa de vida para essas pacientes. Aqui é a macroscopia da lesão, essa projeção saindo aqui do introito vaginal, na vulva de uma criança muito pequena ainda. Ou podem ser lesões que chegam a esse tamanho, né? Essa parece realmente a designação que foi dada dos cachos de uva, por isso que é chamado de sarcoma botrioide de vagina. Aqui são as células tumorais, vejam que elas são tanto alongadas, elas têm um pleomorfismo bem acentuado em meio a esse estroma frouxo, e algumas vezes nós vemos as estrias celulares, não é fácil ver, mas que dão a pista, né, da origem em musculatura. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professora. Sim, tudo bem. Tudo certo, doutor. A parte da aula mesmo já acabou. O que eu vou chamar a atenção é porque, dependendo da área geográfica mundial que vocês forem atuar, e chamando a atenção também para as situações relacionadas, por exemplo, eu falei de várias situações relacionadas à vulva, mas se a paciente tem uma lesão dessa aqui, que é a mutilação genital, provavelmente o número de lesões ou o tipo de lesão vai ser diversificado. Então, como nós temos alterações, e isso é considerado uma situação cultural, embora seja uma situação de mutilação, de agressão, né, à mulher,
Então, dependendo da área geográfica, nós vamos ter outras lesões que são mais prevalentes do que essas até que eu citei para vocês. E por isso eu trouxe essa informação sobre a mutilação genital, porque ela ainda é muito frequente em regiões da África, em alguns países africanos. E eles falam que há pelo menos 100 milhões de mulheres que foram afetadas por esse tipo de prática. Então, 100 milhões de mulheres é muita gente. Tá aqui, ó. Essa eu fiz o print hoje. 83% das mulheres têm área genital mutilada. E a maior parte disso está relacionada a uma aceitação social, à religião, à desinformação sobre higiene, a modos de preservar a virgindade, porque isso tornaria a mulher casável. E essa situação, ela afeta não só a parte física da mulher, a parte emocional, a parte relacionada ao prazer, como também a própria procriação. A reprodução da mulher, ela fica também comprometida por causa dessas situações, porque causa, dependendo da extensão da cirurgia que é feita entre logo ao nascimento até os 15 anos, com instrumentais duvidosos, essa mulher pode desde ter o processo inflamatório leve após essa prática, que é uma prática cirúrgica, que não é em centro cirúrgico, ela é feita nas comunidades, até mesmo levar ao óbito dessa paciente por infecção, por choque hemorrágico, por outras situações de agravamento da saúde feminina. Então, uma boa parte delas é feita com uma gilete, tem descrições que são feitas até com cacos de vidro, tudo sem nenhum tipo de higiene. Eles podem fazer a retirada do clitóris e da pele do entorno, podem fazer também a extensão para os pequenos lábios, grandes e pequenos lábios, ou faz uma vulvectomia. E faz só a perfuração para poder a paciente fazer, a mulher, né, urinar, e também uma área do introito vaginal depois para poder fazer a drenagem, né, do líquido dos fluidos menstruais. Então, há uma grande... Vejam que ainda tem aqui no mapa 26 a 50% das mulheres têm áreas de mutilação e são situações de grande gravidade, né? Eu considero de grande gravidade aqui por causa da saúde mesmo da mulher, além da parte cultural, emocional, tudo, mas a saúde feminina, ela está comprometida nessas situações. E tem um dia, aproveitei que a gente ainda está em fevereiro, desde 2021 é considerado Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. Isso está dentro das práticas do escopo, né, também de observação da OMS. Então, acho que nós temos o privilégio de ter um país que não tem essas práticas, embora sejam situações culturais, mas acho que são situações que, na minha visão, são muito difíceis de aceitar, né? Então, nós temos aqui chamando a atenção para vocês da saúde da mulher e também dessas situações que são menos relacionadas à saúde. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, prof. Obrigada. Parar a apresentação. Cadê parar a apresentação? Amanhã teremos aula presencial, tá bom? Sobre citologia do colo uterino. É uma aula que eu gosto bastante de falar e que às vezes eu me estendo também um pouquinho mais. Então, tenham paciência, eu vou tentar resumir ao máximo